Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o capítulo 47 de Boruto, que por sinal foi um capítulo excelente e cheio de revelações. Mas esse vídeo em si não será a nossa revisão geral, ele será justamente sobre um dos pontos que precisam ser analisados sobre esse capítulo, que é a grande questão de que se Naruto e Sasuke podem e vão ajudar o Kashinkoji nesse combate. Pessoal, e dessa vez eu já peço no início desse vídeo o seu gostei e o seu apoio nesse vídeo, pois esse tipo de material realmente dá muito trabalho para criar. E então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E como vimos no último capítulo, Kashinkoji está completamente enrascado, ao ter de enfrentar sozinho o inimigo mais poderoso dessa geração, ainda por cima em sua forma original. E como sabemos, esse será um desafio em tanto do qual imaginamos que o Kashinkoji não saia com vida dele. Portanto, o que é de se esperar é que Naruto e Sasuke acabem voltando ao combate com o Ishiki para salvar o seu novo aliado. E eu sei que grande parte da comunidade clama por isso, mas com o lançamento do capítulo 47, houveram algumas complicações com relação a essa situação, já que durante esse capítulo, Kawaki acabou perdendo seu selo Karma, o qual seria usado em conjunto com o do Boruto para que ele pudesse abrir portais dimensionais, restando então apenas o Sasuke para poder levar tanto ele quanto o Naruto até o local do combate. E então agora saberemos se isso realmente seria possível para que Naruto e Sasuke tivessem a sua revanche contra o Ishiki. Muito bem então pessoal, primeiramente devemos ter em mente que a base da cara tem uma coordenada, ou seja, uma localização exata de onde ela fica, a qual de todos os presentes no interrogatório, suspeitamos apenas que o amado saiba do local do esconderijo, até porque o Kawaki, quando foi libertado do dirigível, estava dentro de um caixão, o qual permaneceu preso dentro dele durante todo o trajeto de viagem. Porém, existem pontos que podem nos mostrar que nem mesmo o amado sabia da localização do esconderijo da cara, já que, como vimos, ele fica em um local parecido com o deserto de Sunagakure, ou seja, em um dos maiores pontos existentes no mapa de Naruto. Uma região enorme, deserta e sem pontos de referência para se localizar. E como sabemos, o amado foi o primeiro integrante da cara junto com o Jigen, o qual era restringido por ele de sair daquele local. Amado passou anos e anos em cativeiro, possivelmente sem saber nem mesmo onde ele estava. Exatamente como Kabuto fez com a Anko durante a Guerra Ninja, quando ele a capturou e cobriu ela com a sua capa para que ela não visse a localização do seu esconderijo. Nesse caso, mesmo o amado sendo um colaborador do Ishiki, ele ainda permanecia ameaçado de morte caso tentasse fugir. E mesmo em momentos em que ele podia fugir do esconderijo, quando Jigen buscava as crianças para o seu experimento, Amado definitivamente não tentou fugir, pois ele sabia que estava no meio de um deserto, do qual possivelmente ele foi levado através de um portal. Portanto, podemos imaginar que o Amado não sabia dessa coordenada da base, até porque aparentemente ele saiu da base por meio de uma invocação reversa, da qual ele adentrou a boca de um sapo e saiu diretamente na frente do portão de Konoha. Enfim, mas mesmo supondo que teoricamente ele soubesse da localização da base, como Naruto e Sasuke chegariam até lá? Bom pessoal, e para explicar isso, temos uma série de teorias, mas todas com fundamentos do que vimos na obra de Naruto até então. Primeiramente, devemos entender como funcionam os métodos de teletransporte da franquia, que são vários e executados de diferentes maneiras. Primeiro, temos o método de invocação e invocação reversa, a qual um humano ou um animal pode invocar um ao outro tendo um contrato de sangue entre eles. E o segundo método que temos é o teleporte do Hiraishin, do Minato e do Tobirama, que funciona da seguinte forma: o usuário salta de um ponto a outro que foi marcado previamente com o selo do Jutsu, entrando em um vácuo dimensional no ponto A e saindo em um ponto B marcado por algum objeto com a fórmula do Jutsu. Muito parecido com o Jutsu de invocação, saltando rapidamente de um ponto a outro dentro do mesmo plano dimensional. Já o terceiro teleporte é o teleporte do Kamui do Obito. Esse teleporte também consiste em pontos A e B, do qual o ponto A sempre será o ponto inicial e o ponto B sempre será a dimensão adjacente que pertence ao Kamui. Por exemplo, quando o usuário parte do ponto A para o ponto B, ele deixa de estar fisicamente presente no ponto A
estando agora fisicamente no ponto B, do qual de dentro do ponto B ele estará agora na dimensão do Kamui, e de dentro dessa dimensão ele pode abrir um novo ponto A e um novo ponto B, retornando a outro ponto escolhido da dimensão em que ele estava anteriormente. Porém, esse teleporte funciona apenas de uma dimensão para a dimensão adjacente, e da dimensão adjacente para a mesma dimensão. No caso, estando na Terra, ele poderia adentrar a dimensão do Kamui e voltar assim para a dimensão da Terra. Ou caso ele estivesse na dimensão do gelo da Kaguya, ele poderia adentrar a dimensão do Kamui e voltar para essa mesma dimensão, porém não podendo acessar a dimensão da Terra, por assim dizer. Embora ainda assim com muito esforço, Obito foi capaz de abrir um portal nas dimensões da Kaguya, estando na dimensão central que conectava todas as outras, justamente por ela ser a mais próxima e menos distante de todas elas. Já o quarto teleporte é o teleporte do Yomotsu Hirazaka, que consiste o que vamos chamar de um ponto X e Y de uma fenda dimensional, ou seja, um portal que é aberto entre dimensões variadas e não criando um vácuo como Hiraishin e nem em uma dimensão exclusiva como Kamui, mas sim um portal que é aberto entre dimensões muito distantes. E como vimos com a Kaguya, ela abria um desses portais e conseguia sair na mesma dimensão, como vimos ela fazendo para separar o Sasuke do Naruto. Mas como isso acontecia? Basicamente o que ela fazia era atravessar o seu braço pelo portal, que sairia em outra dimensão, e dessa dimensão o outro portal se abriria para que ela passasse o braço de novo, retornando assim para sua dimensão original, abrindo um buraco entre diferentes dimensões até que ela pudesse retornar para a mesma. Por isso seu consumo de chakra era gigantesco utilizando dessa técnica em combate, pois as dimensões são extremamente distantes uma da outra e ela deveria abrir um portal tanto para ir quanto para voltar a outro ponto da sua mesma dimensão. Isso é visto quando a Kaguya adentra um portal na dimensão do fogo e leva alguns segundos para sair no outro portal em que havia sido aberto, indicando que ela estava passando primeiro por uma outra dimensão, para depois então retornar ao portal em que ela deveria sair na mesma dimensão em que ela entrou. E por último temos o teleporte do Sasuke, que é um teleporte dimensional entre dois pontos muito parecido com o da Kaguya, porém muito mais complexo do que parece. Pessoal, esse ponto é extremamente complexo e difícil de compreender, não tem problema nenhum voltar o vídeo e analisar outra vez o que será dito aqui. O teleporte do Sasuke funciona basicamente como um buraco de minhoca, que consiste em abrir uma fenda dimensional entre um ponto e outro. Para ser mais claro, Sasuke tem que criar dois portais para se teleportar de um ponto a outro, sendo o portal inicial que vamos chamar de X, e o segundo portal do qual será o seu destino, nós vamos chamar de Y. Quando Sasuke abre um desses portais, eles só podem ser abertos de uma dimensão para outra, nunca sendo abertos na mesma dimensão. A fandom costuma se enganar muito com relação a esse teleporte do Sasuke, pois acham que ele pode fazer esse teleporte para onde ele quiser, quando na verdade não funciona dessa forma. E o exemplo que daremos aqui é que o Sasuke não pode abrir um portal em Konoha para ir diretamente para Sunagakure, pois são dois pontos que pertencem ao mesmo mundo, conectados assim à mesma dimensão. Por isso que no arco Gaiden, quando eles descobrem a localização do esconderijo do Shin, eles acabam indo voando com o Susanoo do Sasuke até o local desse esconderijo. Justamente pelo fato de que um portal ser utilizado nessa situação não poderia ser feito porque os dois pontos estão no mesmo mundo, pertencendo assim à mesma dimensão. Portanto, vamos pôr o exemplo que queremos para Naruto e Sasuke ajudarem o Kashinkoji, criando um portal que vá até as coordenadas da base da Kara. Porém, para esse caminho existir, precisamos entender como a mecânica de teleporte do Sasuke funciona na prática, até que a gente possa chegar exatamente nesse ponto. E como eu expliquei antes, Sasuke só pode abrir um portal X e um portal Y em cada uma das dimensões. Nesse caso, o portal Y pode ser aberto em qualquer coordenada de qualquer outra dimensão, assim como vimos com a coordenada deixada pelo Amado dentro do dirigível. Sasuke então foi até essa dimensão onde estava o Juubi, abrindo um portal X na frente dele em Konoha e um portal Y naquela outra dimensão. Quando ele fez isso, um túnel dimensional se abriu entre a dimensão da Terra e a dimensão que estava o Juubi. Túnel esse que terá uma ponta X e uma ponta Y, que estará ligando essas duas dimensões temporariamente. No caso, quando o Sasuke voltasse para a Terra, ele voltaria exatamente no ponto X do qual ele partiu.
E quando Sasuke estava na dimensão do Juubi, ele sentiu que o Naruto estava próximo e correu até o local da mesma dimensão para ajudá-lo. E quando a luta terminou com a derrota dos dois, Sasuke fugiu por um portal diretamente para o ponto inicial de onde ele veio, ou seja, da casa dos Uchihas, da qual ele provavelmente estava com a Sakura antes de partir para aquela missão, pois o Sasuke não iria cair nos pés da Sakura por casualidade. Ele caiu próximo a ela, pois provavelmente era onde seria o seu ponto de partida inicialmente, justamente do local de onde ela estava, provavelmente a casa dos Uchihas, onde ela estava voltando da floricultura da Ino. Sabendo disso, compreendemos que o Sasuke abrindo esse portal, ele só será capaz de voltar pelo mesmo local do qual ele partiu. E temos mais exemplos disso durante a obra, porém vamos um pouco com calma. E sabendo disso, vamos ao próximo ponto, o ponto em que temos 3 dimensões tomadas como exemplo. Vamos pegar o exemplo do que vimos no anime e no filme de Boruto agora. Esse será o único ponto em que realmente seria possível ajudar o Kashin Koji. Como eu expliquei antes, os pontos X e Y dos portais, o qual vamos representar como azul e laranja, só podem ser abertos de uma dimensão até outra, sendo que cada dimensão só pode ter um ponto X e um ponto Y ligado a diferentes dimensões. Como assim, Saulo? Não entendi. Seguinte, pessoal, vamos pegar o exemplo do arco do filme. Como sabemos, Sasuke durante esse período estava em viagem pelas dimensões da Kaguya, dentre elas a dimensão do deserto e também a dimensão do gelo. Sasuke saiu de Konoha, que vamos chamar de dimensão número 1, indo então para a dimensão do deserto, que vamos chamar de dimensão número 2, usando os pontos X e Y que citamos anteriormente, criando assim um túnel entre essas duas dimensões. E caso Sasuke quisesse partir da dimensão do deserto para a Terra novamente, ele teoricamente só poderia voltar exatamente no ponto do qual ele saiu anteriormente, no portal X. Mas se ele criar outro portal X na dimensão 2, e outro portal Y na dimensão do gelo, que vamos passar a chamar de dimensão 3, isso seria realmente possível. E assim que ele passasse para a dimensão 3, o túnel criado entre as dimensões 1 e 2 seria totalmente fechado, pois estaria sendo aberto agora entre as dimensões 2 e 3. E como sabemos disso, quando Sasuke foge do Kinshiki, tanto no filme ou no arco do anime, ele abre um portal e sai exatamente de onde ele veio, ou seja, da dimensão do deserto. Exatamente como citamos no outro caso, em que ele voltou para o ponto de partida ao lado da Sakura. Possivelmente essa sendo uma explicação para abrir um portal que consumiria muito menos chakra, voltando por um túnel que já estava previamente aberto. Mas o Sasuke retornando à dimensão do deserto ou permanecendo na dimensão do gelo, poderia sim novamente abrir um outro túnel dimensional, com um portal X abrindo da dimensão do gelo e um portal Y abrindo em qualquer outra coordenada da Terra, já que o ponto de partida não seria mais a Terra, e sim a dimensão do gelo. Com isso, o Sasuke nessa situação poderia sim abrir um portal Y na dimensão 1, e como coordenada, poder direcionar o portal diretamente para a base da Cara, caso o amado realmente tivesse essas coordenadas para passar, funcionando exatamente como a técnica da Kaguya funcionava, explicando assim tudo o que vimos sobre o portal dimensional do Sasuke. Mas no que isso implicaria, pessoal? Bom, resumindo, Sasuke teria de atravessar 3 dimensões, retornando assim para a dimensão 1 em outro ponto do mapa. Com isso ele se esgotaria imediatamente ao ter de transitar entre dimensões até chegar no local do combate, chegando somente ele mais esgotado do que todo mundo e levando apenas o Naruto para enfrentar um inimigo que derrotou os dois juntos anteriormente e em uma forma completamente inferior à que ele possui no momento. Ou seja, não há o que ser feito. A única solução para isso era definitivamente o Karma do Kawaki, Karma que por sua vez pode burlar essa regra dimensional, como vimos quando o Kawaki e o Boruto abriram 2 portais na mesma dimensão para que eles pudessem tirar o Naruto de dentro do selamento. Porém, como o Karma do Kawaki desapareceu, essa possibilidade de ajudar o Kashin Koji se torna totalmente inviável, restando apenas torcer para que o destino do Kashin Koji seja muito próximo ao do Jiraiya, sacrificando a sua vida por um bem maior e colhendo informações sobre uma nova transformação do inimigo com seu sacrifício. Ou até mesmo, na melhor das hipóteses, que ele consiga fugir por intermédio de uma invocação reversa.
Lógico que algumas mudanças podem ser feitas para o próximo capítulo, e esse conceito do jutsu dimensional do Sasuke acabar mudando mais cedo ou mais tarde vai totalmente de acordo com a decisão do autor da obra. Mas pelo que temos de informação nesse exato momento, o esquema de funcionamento teórico dessa técnica seria exatamente como foi explicado dentro desse vídeo. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, falou!